O Brasil ficou com a prata no futebol feminino em Paris 2024. Olhando o que foi o jogo, óbvio que o gosto fica amargo. Olhando o que foi a primeira parte da campanha do Brasil na Olimpíada, acho que o Brasil sai num lucro tremendo. E até olhando para o contexto do início de trabalho do Arthur Elias. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Like, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 210 mil inscritos por aqui. Atenção, você que perdeu a nossa aula aberta na semana passada, da Paola Colaro comigo, sobre o mercado de afiliados. Quer aprender sobre isso? Jorge, não deu, não consegui participar. Tranquilo, vamos abrir uma nova turma, uma nova galera para acompanhar na semana que vem. Nós vamos fazer outra live na semana que vem. Quero participar, Jorge? Beleza. Deixei na descrição do vídeo e no comentário fixado um grupo de WhatsApp, um link para esse grupo. Todos os interessados lá, a gente vai te passar todos os detalhes da live. É só isso, Jorge? Só isso, só isso. Entra no grupo, o resto é com a gente, tá bom? Tá na descrição e tá no comentário fixado. Segundo recado, hoje, tudo bem, não veio o ouro pro Brasil no futebol. Mas tem Brasileirão com Clássico Mineiro, com Clássico Carioca, com Corinthians em campo, jogo decisivo. Aproveite no Aposta Ganha as maiores cotações do Brasileirão, as odds supremas. Tá tudo no site, beleza? QR Code tá aqui na tela. Galera, não é investimento. Pra você brincar. Pagou as contas, sobrou uma coisinha pra brincar, você vai se divertir no Aposta Ganha, tá bom? QR Code na tela, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Ontem no De Placa, participei ontem lá com o Vitor Lopes, o VSR, o Wallace. A gente fez um exercício aqui, né? A gente se questionou, caramba, se não pintar o ouro e o Brasil acabar conquistando apenas a medalha de prata, qual é o gosto que vai ficar? Pelo que foi a primeira metade da Olimpíada do Brasil, o gosto é maravilhoso. O Brasil fez uma primeira fase muito ruim, de muita desatenção, de muita apatia, uma certa covardia para jogar contra as seleções adversárias, um Brasil muito perdido, pouco confiante, pouco inspirado. Ninguém imaginava que o Brasil fosse chegar a uma medalha, muito menos a uma prata, muito menos a uma final olímpica. Então foi muito surpreendente. A reviravolta a partir do jogo contra a França foi muito grande. Então, olhando, né, o copo meio cheio dessa história, sim, é uma prata para a gente comemorar. Se a gente levar em consideração também que o trabalho do Arthur Elias está no estágio inicial e ele pegou um contexto muito difícil de uma seleção que teve um ciclo jogado fora pela Pia Soundreis, e que caiu na primeira fase da Copa do Mundo, por exemplo. Caramba, né? Eu acho que é um bom trabalho. Em pouco tempo você já conseguiu dar uma resposta. Você eliminou uma Espanha, você exorcizou o fantasma da França e fez um bom jogo contra os Estados Unidos, que são uma potência no futebol feminino. Não é a seleção norte-americana mais forte que o Brasil enfrentou na história? Não, não é, mas é uma potência. São 5 medalhas de ouro para ela, gente. 3 delas, inclusive, em cima do Brasil. Tem uma muito desconfortável freguesia aí do Brasil para elas. É muito ruim. Agora, olhando o que foi o jogo, o gosto qual é o que fica? Pô, muito amargo. Muito amargo. Porque o Brasil no primeiro tempo tem pelo menos 3 chances assim de abrir o placar, de partir para o intervalo na frente. E numa final olímpica qualquer vantagem é fundamental. Tem a chance do primeiro minuto com a Ludmilla. O gol anulado não tem muito o que dizer, porque estava impedida mesmo, não tem discussão. Que mais? O lance da Gabi Portillo no final, uma defesaça da goleira norte-americana. O Brasil finalizou, segundo o SofaScore, 8 vezes no primeiro tempo contra 2 vezes do time dos Estados Unidos. E aí, quando o Brasil volta para o segundo tempo, o Brasil não volta tão bem. O Brasil volta menos seguro defensivamente, sofrendo muito com a Svensson e com a Smith, que faziam jogadas de muita velocidade e faziam sofrer as zagueiras da seleção brasileira. Era a Svensson caindo ali para cima da Tarciane, a Smith caindo para cima da Lauren, depois da Rafaele, e o Brasil errando passes. E o passe errado da Lauren na intermediária cobrou um preço muito caro, e aí saiu o gol da Svensson. E depois disso, o Brasil, com as alterações do Arthur Elias, fica extremamente exposto. Eu não tiraria a Ludmilla. Eu acho que, em termos de estratégia, não foi uma jornada muito feliz, não foi uma decisão muito feliz do Arthur Elias. No momento em que ele deixa o time muito aberto e extremamente vulnerável, começou a sair um contra-ataque atrás do outro.
Uma bola longa, uma bola esticada atrás da outra depois das alterações. Eu sei que era necessário fazer algo, mas ainda tinha muito jogo pela frente. E as substituições não deram resultado para a seleção brasileira. A Ana Vitória não entrou bem, o Brasil acabou perdendo as coberturas defensivas e, como eu disse aqui, ficando muito, muito exposto. A saída da Yaya também pesou antes, aí não foi uma saída por opção, foi uma saída por contusão, por necessidade, né? A Ana Vitória não conseguiu entrar com a mesma pegada que a Yaya sempre ofereceu na marcação. A Marta não elevou o nível de criação do Brasil, jogando ali por trás das atacantes. Não surtiu efeito praticamente algum a entrada da Marta do jogo. E o Brasil ficou muito aberto, enfim, e não conseguiu chegar ao empate. Teve lá os seus 10, 12 minutos de acréscimo, depois veio mais uma mudança, teve que trocar uma zagueira. Enfim, e o Brasil martelou, pressionou, mas não tinha a mesma clareza do primeiro tempo. As ocasiões de gol do Brasil no segundo tempo, elas não eram tão claras quanto as do primeiro tempo. E a seleção norte-americana, no final, quando precisou carregar a bola para o ataque, prender a bola na linha de fundo, segurar, esfriar o jogo, ela fez com competência. Uma seleção muito acostumada a viver esse tipo de situação, de final olímpica. Ela já tinha 4 ouros, beleza, mais um. E o Brasil perde um jogo em que ele poderia ter se saído melhor. O Arthur Elias hoje não foi tão feliz assim como tinha sido na Espanha. No jogo contra a Espanha, por exemplo, numa estratégia sufocante. Hoje até a questão não é nem a estratégia, né? Porque o adversário se portava em campo de uma maneira diferente. Tanto que se você for olhar os números hoje do SofaScore, o Brasil teve mais posse do que os Estados Unidos. O Brasil terminou com 56% de posse de bola. A seleção espanhola joga de outra forma. É outra característica. A Espanha é um time que não abre mão da posse. É aquele time que vai ficar circulando a bola o tempo todo e aí você vai precisar ser mais agressivo, vai precisar ser mais reativo, porque ela não vai te deixar propor o jogo. Tanto que se você pegar aqui, no 4-2 que o Brasil meteu na Espanha, a Espanha teve 76% de posse. Então, num jogo em que o Brasil enfiou 4 gols, o Brasil só teve 24% de posse. Num jogo em que ele perdeu por 1-0, ele teve 56%. Então, as características eram muito diferentes e eu entendo que a estratégia do Arthur Elias, ela também deveria variar de acordo com o adversário. Não seria necessário jogar, marcar alto como o Brasil marcou contra a Espanha. Isso é verdade. Agora, o problema foi, para mim, o maior problema foi a falta de eficiência no primeiro tempo. O segundo problema foi a maneira como o time ficou exposto a partir de tomar o primeiro gol, o time que já vinha sofrendo com a velocidade das atacantes americanas ainda no 0-0. E o terceiro problema, o Brasil se desestabilizou depois de tomar o gol. O Brasil sentiu demais o gol, as jogadoras sentiram demais, o time ficou nervoso, cometendo erros, ainda mais erros de passe, furadas, antecipações equivocadas. E, enfim, eu acho que entra um peso de um trabalho novo, de um jejum, né, de um sonho que ainda não foi alcançado, contra uma seleção que está muito mais cascuda nesse tipo de final do que o Brasil. O Brasil, há 16 anos, não estava vivendo essa realidade. Mas, olhando o saldo do trabalho, eu repito, é positivo e é promissor. Nós vamos entrar num ciclo agora de Copa do Mundo para 2027, uma Copa do Mundo que será realizada no Brasil. Obviamente, você, como país sede, tem, claro, né? Um país sede não como o Catar no masculino, que não tem a menor chance. Mas um país sede que já tem, por exemplo, 3 pratas olímpicas, que tem a tradição de ótimas jogadoras, como a Marta, lendária, como a Cristiane, como as jogadoras da nossa primeira geração. O Brasil tem uma tradição, não a mesma dos Estados Unidos no futebol feminino, não é isso. Mas o Brasil é um país sede da Copa do Mundo Feminina com condições de brigar, com condições de sonhar. Para isso, vai ser fundamental dar esse tempo, essa confiança ao Arthur Elias. Não dá para a gente ficar moendo o técnico a cada derrota e eliminação. Eu acho que o Arthur Elias sai dessa Olimpíada com um saldo positivo também, apesar de, no segundo tempo hoje, não ter tomado as melhores decisões para o Brasil, mas acho que é o melhor técnico que nós temos no contexto do futebol feminino, e estou tranquilo para falar isso, porque isso foi dito no vídeo em que cobrei aqui a seleção feminina depois da primeira fase. Não foi pela primeira fase desastrosa que o Brasil fez que o meu conceito sobre o Arthur Elias mudou. E acho que não deve mudar em virtude da prata, né, da não vitória na decisão contra os Estados Unidos. Com o Arthur Elias, com mais tempo de trabalho, com mais apoio, evidentemente, o Brasil pode chegar em 2027 com condições de brigar pelo título mundial em casa. O Brasil precisa, no futebol feminino,
de uma conquista que mude patamar. Eu acho que se você pegar a situação do Brasil no futebol feminino, olhando para o futebol masculino, que é mais a minha realidade, eu confesso que eu não sou um cara que acompanha o futebol feminino os 12 meses do ano, apesar de narrar competições. Terça-feira mesmo eu vou narrar o jogo do São Paulo, do Paulistão Feminino, que vai voltar. Mas se você trouxer aqui para o futebol masculino, hoje, por exemplo, você tem no masculino aqui no Brasil um clube como o Bahia, que passou a investir com muita força esse ano e que precisa de uma conquista, sabe, para dar aquela mudada de patamar, aquele salto. Opa, galera, cheguei, hein? Agora eu não vim como coadjuvante mais, eu tô aqui para brigar. Já ganhei esse negócio aqui, sabe? Uma Copa do Brasil talvez seja suficiente para isso. Eu acho que é um pouco a situação do futebol feminino do Brasil. Tem mais investimento, tem mais apoio, tem mais trabalho de médio e longo prazo, né? A Pia teve um ciclo, cara. Eu acho que o Arthur Elias terá um ciclo completo. Vai faltar aquela chancela do resultado. E até para trazer o apoio, porque diferente de um clube de futebol, estou comparando uma realidade de clube com seleção e é difícil. O clube de futebol ele vai ter o apoio incondicional do cara que torce por ele, estando na primeira divisão ou na última. O cara vai estar lá se ferrando pelo clube dele. A seleção, ainda mais a seleção feminina, ela precisa fazer um esforço maior pela nossa má vontade com o futebol feminino, a pouca exposição, uma série de coisas que já foram citadas antes aqui, eu não preciso me repetir, vai precisar dessa conquista, né? Para trazer de vez a galera. E eu acho que a prata foi uma conquista nesse sentido. Porque do jeito que o Brasil chegou na final, as vitórias contra a França e Espanha trouxeram estabeleceram essa sintonia. Torcedor e a seleção feminina. Faltava isso, né? Parecia uma coisa meio distante, meio fria e tal, e isso se aqueceu na Olimpíada. Esse é um dos bons legados para 2027. Se a gente puder tirar coisas positivas dessa Olimpíada, eu acho que essa é uma delas. Rolou uma sintonia do torcedor, o torcedor em alguma medida abraçou. Claro, não é ainda uma realidade da Copa do Mundo masculina que para o país, as empresas fecham, é feriado, todo mundo vai ver os jogos. A gente ainda não está lá. Mas, poxa, hoje eu já vi muita gente se mobilizar para ver a final, muita gente torcendo, as redes sociais mostrando isso, a galera louca da vida com a arbitragem, né? Torcedor, tudo bem. Eu acho que a arbitragem hoje não foi decisiva para o jogo, de forma alguma. Os acréscimos do segundo tempo foram longos, 10, 12, 13. O suposto pênalti para o Brasil do primeiro tempo, para mim, não é pênalti. A jogadora brasileira chuta a perna da jogadora americana. Na câmera por trás, a minha impressão é essa, então não dá para dizer isso. Mas, sabe, rolou uma aproximação. E que bom que seja assim, porque elas precisam. Todo mundo precisa de apoio, né? O esporte, o atleta, ele precisa de apoio, ele precisa de incentivo, ele precisa de torcida. Torcida a gente sabe que ganha jogo, muitas vezes modifica panoramas, aumenta ali a motivação e tal. E vai ser importante para elas, para 2027. Claro que acompanhado de cobrança. Todo apoio tem que vir com cobrança. Se tem mais investimento e mais apoio, obviamente você pode cobrar voos mais altos, voos maiores para 2027. Então o Brasil não pode sequer pensar em repetir a campanha da última Copa do Mundo, até porque ele vai ser país sede em 2027. Então a cobrança, ela vem. Mas olha, o saldo é bom. Eu não fico comprando aqui o discurso vitimista. Eu acho que, inclusive, no saldo, no balanço, a gente vai ter que falar sobre isso. O desempenho geral do Brasil na Olimpíada, ele é decepcionante. Ele é. O Brasil vai ter uma performance abaixo do que se esperava, abaixo do que foi a última Olimpíada, sim. Não dá pra gente ficar... Só que a gente tem que olhar modalidade por modalidade. Cada modalidade tem um contexto diferente. Mas, no geral, eu acho que a participação do Brasil na Olimpíada é frustrante, pelo que se projetava, pelo que se esperava. Agora, olhando o quadro do futebol feminino, tem coisas boas para se levar para 2027, para a Copa do Mundo e para a próxima Olimpíada de Los Angeles em 2028. E todas as reverências à Marta. Você pode não gostar da figura da Marta, você pode achar que ela foi infeliz em algumas declarações. Eu acho que a Marta, no fundo, estava ali brigando por algo que era para ela e era para todas, por uma melhora do futebol feminino. Você pode, às vezes, tropeçar nisso, escolher o melhor caminho ou não, mas, cara, é inegável a importância da Marta para essa modalidade. É uma das maiores jogadoras de todos os tempos, e se o Brasil está aqui hoje, numa terceira final olímpica na sua história, muito se deve à Marta. Então, que a gente não deixe de reconhecer
O quão grande essa jogadora foi para o futebol feminino do Brasil, pelo simples fato de não ter tido uma Copa do Mundo, ou de não ter tido uma Olimpíada. Eu acho que palmas para Marta precisam ser dadas e oferecidas, e a gente sempre vai lembrar com respeito de uma jogadora que fez o futebol feminino chegar num estágio inimaginável quando essa coisa começou, quando tudo era somente mato. Uma pena que para ela, nessa sexta Olimpíada, não veio a medalha de ouro para o Brasil. É isso, é tocar em frente. Tem muito trabalho para o Arthur Elias fazer pela frente, mas tem boas sementes plantadas aí para o futuro. O que você pensa? Deixa nos comentários. Bom sábado para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.